Olá pessoal, tudo tranquilo? Beleza? Professor Paulo Roberto, junto com você aqui novamente. Então, nós vimos aí algumas aulas envolvendo razão, entendemos o conceito de razão, trabalhamos com a razão de grandezas idênticas, quando nós fizemos lá a divisão, por exemplo, da altura de uma árvore para a altura de uma outra árvore. No segundo momento nós fizemos lá a razão entre grandezas distintas, quando nós trabalhamos, por exemplo, com a velocidade, onde a gente tinha lá uma grandeza que era a distância percorrida e a outra grandeza que era o deslocamento, ao tempo. Então era a distância percorrida e o tempo, ok? Depois vimos escala. Escala é muito importante. Escala tem uma importância enorme, tanto na matemática como nós usamos na geografia também. Provavelmente você vai usar logo aí na geografia o conceito de escalas quando for trabalhar com mapa. É muito importante esse conceito. Beleza? Vamos agora fazer alguns exercícios para a gente retomar esse conceito de razão, e você entender bem que é algo muito importante. Lembra que eu comentei com você, é um assunto que você vai usar muito, não só na matemática, como você vai usar, a gente já citou a geografia recentemente, como você vai usar em outras matérias, por exemplo, nas ciências a gente usa muito o conceito de razão. Veja, a velocidade é um conceito que se usa na matemática como razão, mas a gente usa também numa ciência física para analisar o movimento de um corpo. Beleza? Então vamos lá, dá uma olhada aqui junto comigo, presta bem atenção, aquele caminho que nós combinamos, você vai copiando e tentando fazer junto comigo, você dá um tempinho no vídeo, tenta fazer ali e vai corrigindo junto com a minha resolução, beleza? Vamos lá, meu querido? Então, vamos nessa e vamos aprender bem essa parte importante que você tem que saber. Então, veja o seguinte, nós temos aqui uma primeira situação, é importante a leitura do enunciado, a leitura do enunciado tem uma importância enorme. Ele fala o seguinte: para preparar suco de caju, Ana misturou um copo de suco concentrado, Então, isso é uma situação muito comum quando você vai fazer uma receita. A receita, ela usa, na verdade, um padrão de medida, Esse padrão de medida ou é um copo, ou é uma lata, quando ela vai se relacionar, por exemplo, a leite condensado, alguma coisa assim. Então você diz assim, mas Paulo, que copo é esse? Como é que eu vou saber se o meu copo em casa, ele tem essa mesma medida que o copo da receita? A não ser que a receita exija lá uma medida padrão. Por exemplo, tem que ser 200 ml de água. Aí realmente eu vou ter que buscar um recipiente que tenha essa medida. Agora, se porventura não tem, ele quer manter uma mesma proporção. É um assunto que logo a gente vai tratar, mas ele consegue manter isso através de uma razão. Então, você vai usar um copo. E a partir dali, aquele copo é um padrão de medida, usado para todas as situações naquela receita. Por isso que especifica-se somente um copo. É um padrão aí de medida. Então o que vai acontecer? Ela tem um copo de suco concentrado. Vamos anotar aqui. Então eu tenho lá um copo de suco concentrado, e eu tenho 5 copos de água. Então, 5 copos de água. Uma coisa importante que eu tenho que perceber é o seguinte: a hora que eu misturar tudo isso numa vasilha, numa jarra, num recipiente, eu na verdade vou ter um total. Eu vou ter um total de 6 copos. Então o suco que eu vou depois, já diluído, ter disponível para beber, ele vai ter um total de 6 copos. Então, por exemplo, se cada copo tiver 300 ml, seria 6 vezes 300 ml. Se cada copo tiver 100 ml, seria 6 vezes 100 ml, mantendo a mesma proporção. Qual é a proporção? Um copo de suco concentrado para 5 copos d'água. Aí vamos lá. Qual a razão entre concentrado e água? Então veja uma coisa, na letra A, eu quero saber qual a razão entre concentrado e água. Então, eu tenho, primeiro, nós temos que lembrar uma coisa. Quando nós falamos de razão, nós temos sempre a razão entre dois sujeitos, Então, o primeiro sujeito
da oração, o primeiro sujeito que é comentado, esse daí é o numerador. O segundo sujeito é o denominador. Então, primeiro o numerador, o antecedente e depois o consequente, ou seja, quem está em cima da fração e quem está embaixo. Então, aqui nesse caso, qual a razão entre concentrado e água? Então, eu tenho um copo de suco concentrado para 5 copos de água. Então, esta razão é de 1/5, né? A razão entre concentrado e água. Letra B. Qual a razão entre a quantidade de suco concentrado e suco pronto? Então, vamos lá. Veja uma coisa, presta atenção na letra B. Então, suco concentrado eu tenho 1 copo, mas suco pronto eu tenho 6 copos, né? Lembre-se que no suco pronto eu tenho 1 copo de suco concentrado mais 5 de água. Então dá um total de 6 copos. Então neste caso aqui, ele quer saber qual a razão entre a quantidade de suco concentrado, que seria 1 copo, e suco pronto, que são 6 copos. Então essa razão vai dar 1/6, né? Muito cuidado com a leitura e com a interpretação do problema. Aí nós temos uma letra C, que diz o seguinte: qual a razão entre a quantidade de água e suco pronto? Veja, a quantidade de água são 5 copos. Suco pronto são 6 copos. Então, a razão entre a quantidade de água e suco pronto são 5 copos de água para 6 de suco pronto. Beleza? Então, muito cuidado nessa análise inicial que nós fizemos aqui. A quantidade de suco pronto equivale a 6 copos que eu tenho aí. Agora, já adiantando um raciocínio aqui, aproveitando esse momento, né? Se eu tenho, por exemplo, esse suco concentrado em grande quantidade em casa, né? Eu tenho lá um galão de 20 litros, por exemplo, né? E a água, naturalmente, nós temos disponível aí na torneira, né? No filtro e assim por diante. Todo dia que eu quiser fazer um suco, eu posso usar essa mesma proporção. Ou essa proporção ela já foi determinada por quem fabrica esse suco concentrado, né? Já foi feito um teste e chegou-se à conclusão que essa mistura é a melhor, né? Ou eu mesmo, quando fui testando ali, né, as misturas, eu percebi que essa ficava com o sabor, né, que eu gosto e o sabor que eu quero beber. Então, eu posso usar esta proporção para qualquer copo. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma quantidade pequena de suco, eu posso pegar um copinho pequeno e usar esse copo nessa mesma proporção. Pegar lá um copinho de suco concentrado e 5 copinhos de água. Assim como, por exemplo, a hora que eu quiser fazer uma quantidade grande, eu posso até, se quiser, não usar copo, eu posso usar uma garrafa, por exemplo. Posso pegar uma garrafa PET dessas, né, de refrigerante, vazia, né, bem higienizada ali, com 2 litros, e eu posso colocar uma garrafa dessa de suco concentrado e 5 garrafas de água, que eu teria exatamente o mesmo sabor, porque foi feito na mesma proporção, né? Que é um assunto que logo a gente vai tratar, mas é importante você perceber já dentro desse contexto, beleza? Vamos agora para o próximo exercício? Olha o que ele fala aqui, ó. Dizemos que 2 retângulos são semelhantes quando a razão entre a medida dos lados maiores de cada retângulo é igual à razão da medida dos lados menores, né? Então veja uma coisa, dizemos que 2 retângulos são semelhantes quando a razão entre as medidas dos lados maiores é igual à razão das medidas dos lados menores, né? Então eu tenho aqui o lado menor, 21, e o outro menor aqui é, aliás, o menor aqui é 15 e 55, né? Então, vamos analisar qual é essa razão entre os lados menores. Então nós temos lá a razão entre os lados menores seria 15 para 55. Né? Então eu peguei o lado menor do menor retângulo e peguei o lado menor do maior retângulo. Né? Aquela razão eu ainda posso simplificar. Né? Eu posso simplificar aquela razão por 5. Aqui daria 3, aqui daria 11. Né? Então nós simplificamos por 5. 15 por 5 é 3,
E 55 por 5 é 11. Agora vamos pegar a razão entre o lado maior. O lado maior aqui é 21. E o lado maior lá é 77. Né? Veja que eu posso simplificar por 7. Né? Se eu simplificar por 7, 21 por 7 dá 3. 77 por 7 dá 11. Realmente, a razão entre o lado menor dos retângulos e a razão entre os lados maiores dos retângulos é a mesma. Significa que eles estão na mesma proporção. Eles são proporcionais. Olha a gente falando de proporção de novo aí. É um assunto muito ligado com razão. Então, através da razão, nós descobrimos que eles estão na mesma proporção. É como se eu chegasse para os dois e fizesse um fator de multiplicação igual para os dois. Eu aumentasse na mesma proporção. Então, esses retângulos são semelhantes. Eles têm uma semelhança. Essa semelhança está na razão dos lados. Na razão dos lados menores e na razão dos lados maiores. Ok? Então, realmente, são retângulos semelhantes. Vamos para a próxima situação ali. Então, presta bem atenção, né? Dá uma boa lida no enunciado enquanto eu apago lá e a gente já vai resolver esse daí. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Com base em uma enquete local, 2/5 é a razão entre o número de pessoas que gostam de café com leite e o número de pessoas que não gostam de café com leite. Então, veja uma coisa. Eu tenho uma razão aqui expressa da seguinte forma: 2/5. Aí, esta razão é entre o número de pessoas que gostam de café, então o numerador é a quantidade de pessoas que gostam de café, vamos selecionar, né, sinalizar essa situação, e café com leite, né? Ele está citando café com leite, mas a gente o tempo todo ele está falando em café com leite. Então vamos deixar café mesmo, que a gente sabe que é com leite. E que não gostam de café com leite. Então esse 5 corresponde às pessoas que não gostam de café com leite, né? Agora veja uma coisa, a gente pode considerar, você vai dizer assim, mas a gente não sabe quantas pessoas foram entrevistadas, mas a gente pode considerar o seguinte, que estaria na mesma proporção. Eu posso considerar que 7 pessoas foram entrevistadas. Como 7 pessoas? 2 que gostam de café, 5 que não gostam de café. Que seria na mesma proporção. Poderiam ser 20 pessoas e 50. Dariam 70 pessoas. Mas eu vou trabalhar com menor valor, o que eu simplifiquei ali. Que aí a razão já está simplificada. Então, é como se eu tivesse um grupo de 7 pessoas, né? Porque aqui, ou você gosta de café com leite, ou você não gosta. Você não teria como estar nos dois grupos simultaneamente, ok? Então aqui eu vou dividir assim. Eu vou dividir entre as 2 pessoas que gostam, vamos colocar sim, né? Significa que ela disse, olha, eu gosto de café com leite, e as 5 pessoas que não gostam. Não. Né? Veja que esse grupo poderia ser 70, 20, 50. E assim por diante. Mas a gente já está trabalhando com a simplificação. Né? A razão simplificada ali. Aí ele pergunta assim, com base nisso, qual a razão entre o número de pessoas que não gostam de café e o número total de entrevistados? Opa! Quem não gosta de café são 5 pessoas. Qual é o total de entrevistados? São 7 pessoas. Né? Poderiam ser 50 e 70,
mas simplificando seria a mesma coisa. Então aí nós usamos o que a gente chama em matemática de um artifício de cálculo, né? Então daria lá 5 para 7. E aí a gente já tem a razão simplificada, ou seja, entre o número de pessoas que não gostam de café com leite, que são 5, e o total de pessoas que seriam 7 pessoas aí entrevistadas. Beleza? Tranquilo? Dá uma olhada aqui numa próxima situação para ver se você entendeu. Olha o que ele fala lá, né? Vamos dar uma lida aqui enquanto eu apago o quadro. Presta bem atenção nessa situação aí. Pois bem, olha o que ele fala aqui. A razão A e B equivale a 2 para 7. Então, uma razão equivalente. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que A está para B, assim como 2 está para 7. Né? Se A é igual a 42, quanto é que vale B? Né? Então, ele está dizendo o seguinte: se o A é igual a 42, quanto é que vale o B? Beleza? Então o que vai acontecer aqui? No lugar do A eu coloco 42 sobre B é igual a 2 sobre 7. Então eu estou dizendo o seguinte: 42 está para B, assim como 2 está para 7. Então aqui a matemática ela tem uma operação inversa, né? Ou seja, este B pode passar multiplicando e esse 7 também, né? Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho lá 2B é igual a 7 vezes 42. Ou seja, a gente chama isso em matemática de o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Isso, na verdade, é uma propriedade que surge quando eu tenho uma igualdade entre duas frações, né? Que, na verdade, vem da operação inversa. Quando eu vou passar um elemento de um lado da igualdade para o outro lado da igualdade, eu realizo a operação inversa, né? Se eu estou somando, eu passo subtraindo. Se eu estou subtraindo, eu passo somando. Se eu estou dividindo, eu passo multiplicando. E se eu estou multiplicando, eu passo dividindo, né? Então, para eu isolar o meu B aqui, vai ficar 7 vezes 42 sobre 2. E aí eu posso simplificar o 42 por 2. Se eu divido aqui 42 por 2, vai dar 21. Aí vamos fazer de cabeça, né? Se eu faço 20 vezes 7, dá 140. 1 vezes 7 dá 7. Então vai dar 147. Tá aí, né? Ah, como é que você fez de cabeça? Eu separei. Primeiro eu fiz o 20 vezes 7. 20 vezes 7, 140, né? Depois eu fiz 1 vezes 7, dá 7. E somei, deu 147. Ok? Vamos agora para a letra B. Na letra B ele está dizendo que o B é igual a 42. Então agora o B está no denominador. Então eu tenho lá A está para 42, assim como 2 está para 7. Agora só um detalhe. O A está para B, assim como 2 está para 7. Significa que o A é menor que B, porque o 2 é menor que 7. Então, quando o A deu 42, o B deu 147. Então o A era menor que B. Agora o B é 42. Então o A tem que dar menor que 42. Então aqui vai ficar 7A é igual a 42 vezes 2. Aí 42 vezes 2 divididos por 7. E aí a gente tem que lembrar uma coisa. 6 vezes 7 é quanto? 42. Então eu posso simplificar o 42 por 7, dá 6.
E a hora que eu multiplico 6 vezes 2 vai dar 12. Essa é a resposta da letra B. Beleza, meu querido? Então, uma aula importante, onde nós trabalhamos, né, com exercícios que têm uma importância enorme, não só no entendimento do conteúdo, como também, né, em avaliações, em provas, são exercícios que caem bastante. Ok? Então, até um próximo encontro, um bom estudo para você, capriche que a gente chega lá. Um grande abraço.